Bem, gente, a gente vai agora com o nosso giro de repórteres, né? Vou chamar um repórter que apresenta aqui, que ele fala sempre assim, ó. Esse é o Jornal de Utilidade Pública e Serviços para a Comunidade, né, Lina? Prestação de serviços para a Como é que comunidade. ele fala mesmo? Olha, esse jornal da Rede Alesp é um jornal, um jornal de utilidade pública e prestação de serviços à comunidade, que não deixa de ser, né? É lógico Que que não nós deixa de somos ser. de um jornal público. E é o nosso amigo aí, Gustavo Mendonça. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Luciano? Não podemos esquecer de dizer também que a gente dá nesse jornal as notícias do Parlamento Paulista, sem dúvida nenhuma, mas eu venho aqui falar da coletiva do governador João Dória, que acabou agora há pouco no Palácio dos Bandeirantes, aqui na zona sul de São Paulo. O Dória começou essa coletiva prestando solidariedade ao STF e também ao Legislativo, à Câmara dos Deputados, pelas críticas que vem sofrendo pelas medidas que tem tomado, né? Como principalmente, né, a verba para os estados e municípios, né, na verdade o perdão da dívida temporariamente para os estados e benefícios, o que tem dado uma grande crítica a esses dois poderes, principalmente ao presidente Rodrigo Maia. Então, o governador João Dória começou exatamente nesse tom de solidariedade aos dois poderes, ao poder executivo e ao poder legislativo. Depois, anunciou que a quarentena foi prorrogada até o dia 10 de maio, um domingo, provavelmente aí o domingo que é Dia das Mães, inclusive no Brasil. E essa quarentena está prorrogada, então, comércio fechado até o dia 10, e ele disse que é a única forma aí de combater o crescimento da doença, o crescimento desse vírus, o coronavírus, que é causado aí pela Covid-19. E ele argumentou que a decisão foi extremamente técnica. Depois da sua fala, o doutor Davi Uip fez questão de salientar que se reuniu com técnicos. A decisão do governador é totalmente embasada na ciência. E aí o secretário José Henrique German deu um balanço dos casos: 30.475 no Brasil, 11.578 casos no estado de São Paulo, e as mortes chegam hoje a 853, um crescimento de 10% em relação ao dia de ontem. Então, portanto, 853 óbitos relativos à Covid-19 no estado de São Paulo. Temos 1.125 leitos de UTI ocupados até agora. Aí, isso representa o estado de São Paulo tem cerca de 1.800 leitos de UTI disponíveis, então 1.125 estão ocupados. Então, e o secretário também deixou muito claro que para manter essa curva estável, como vem sendo mantida, é preciso o isolamento social. A única forma é esta situação, o isolamento social. Portanto, o governador aí prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio. O doutor Davi Uip também deixou claro, porque ele é muito questionado. Vocês falaram que o pico da doença seria no mês de abril, agora falam que é em maio, talvez em junho. Isso é o resultado do bom trabalho da ciência, que está conseguindo prorrogar, né, que esse pico aconteça. Então, eles dizem que essa mudança, né, nos dados, nas datas, realmente primeiro se dizia que no dia 7 de abril nós teríamos o pico, agora falam em maio e de repente até junho. Isso é resultado do bom trabalho. Mas eles fizeram questão também de alertar para a falsa impressão que o interior de São Paulo e também o litoral podem ter, que o vírus ainda não chegou lá. O vírus, ele pode chegar de forma agressiva nos próximos dias. Então, assim, a gente é repetitivo, mas o maior conselho agora é o isolamento social. Todas essas autoridades se reuniram no Palácio dos Bandeirantes para dizer praticamente isso. Isolamento social Guga, é a coisa mais importante. Pois não, Lilian? Tava eu com o Luciano aqui conversando, a gente até se emocionou aqui. Tem hora que a gente brinca um pouquinho para deixar esse peso sair, porque é uma responsabilidade. Cada dia que a gente vê, a responsabilidade dos governantes cada dia está sendo maior, né?
Por quê? Porque todos nós estamos dependendo deles, né? Eles são a cabeça e nós temos sempre que bater no isolamento social, né? Tem caído um pouco o isolamento e a taxa aumenta de morte. Isso aí, hoje, a gente escutou, né? Já o Dória falando que teve das últimas 24 horas e frisar sempre, Guba, que como você acabou de falar, isolamento social. A coisa é séria, nós temos pais, você telespectador que está nos assistindo, vamos ficar em casa, vamos olhar os nossos pais, olhar um futuro para frente e vamos ter isolamento social. A situação é muito séria, não é para brincar, isso é uma novidade no mundo, né? E ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, vamos fazer a nossa parte, é ficar em casa. Pois é, a Lília até se emociona aí, né, com esse pedido aí, né, o pessoal está em casa, né. Guga, eu vi você falando dos números aqui, eu estava fazendo as contas aqui, quer dizer, o número de casos de coronavírus no Brasil, São Paulo tem 33% da quantidade de casos de coronavírus no país e 43%, considerando aí que a gente está em torno de 2.000 mortes, né, São Paulo com 853, 42,5% aí. Quer dizer, é um número bastante alto, né? São Paulo hoje continua sendo o epicentro. É lógico que está espalhando para outros estados, mas a importância da gente ter medidas sendo adotadas aqui, né? Com certeza. Inclusive, Luciano, quando o ministro Mandetta deu seu discurso, né, de despedida ontem, ele falava que ele visitou primeiro o estado de São Paulo porque ele sabia que aqui seria o maior número de incidência de casos e tudo mais, que não era de maneira nenhuma uma aproximação política com o governador João Dória. Na verdade, o Mandetta deixou claro que ele visitou São Paulo porque ele sabia que aqui que ia ter o crescimento, aqui que nós íamos ter a aceleração das mortes, né? E realmente é um momento, Luciano, Lilian, que emociona todos nós, porque realmente você, num dia só, e você ter cerca de 70 mortes, é uma estatística da nossa colega Mônica Bergamo, para que você tenha uma ideia, né, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, do jornal Folha de São Paulo, é que se morre uma pessoa a cada meia hora em São Paulo do Covid-19, quer dizer, é um dado muito triste. Tanto o Dória quanto o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pediram para a população, vem um feriado por aí, não viajem, fiquem em casa, não saiam da sua casa, não vamos viajar e levar, entendeu, esse vírus para o interior de São Paulo. Então foi um pedido que eles fizeram incisivamente também durante a coletiva, que acabou em poucos minutos aqui no Palácio dos Bandeirantes, aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu digo aqui na Zona Sul de São Paulo porque eu também moro na região da Zona Sul de São Paulo, viu, Luciano? Pois e tem mais informações. Se você quiser que eu faça um giro, fica à vontade. Eu queria só que você comentasse. Eu estava vendo uma matéria aqui da Folha de São Paulo, da Natália Cancian e do Renato Onofre, falando que a Folha foi em despedida privada, auxiliares. Mandetta fala em gratidão e risco de colapso à saúde. Quer dizer, o ex-ministro da Saúde, né, que saiu ontem, falou aí para os assessores numa despedida. Teve aquela história que você falou que ele falou lá na coletiva, mas ele fez uma despedida privada, saiu na matéria da Folha aqui. Parece que a Folha era o único jornal que estava nessa despedida privada. E ele falou em risco de colapso na saúde brasileira, né? Exatamente, há esse risco e eu acho que todo cuidado que as autoridades do estado de São Paulo tomam nesse momento, eles deixam bem claro, seguindo a ciência, seguindo os médicos, é exatamente para que não haja esse colapso, porque havendo esse colapso, infelizmente, os profissionais da saúde, é muito triste a gente falar isso, mas eles vão ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Isso é um negócio trágico da gente comentar isso, mas realmente por isso, né, que fica a conscientização que tem que ficar em casa. O governador João Dória também ressaltou, Luciano e Lilian, que o estado de São Paulo vem em crescimento. Quer dizer, agora a gente parou realmente de produzir, de ter desenvolvimento econômico, mas ele tem certeza que quando tudo vai voltar ao normal, como ele deixa bem claro que tudo vai passar, é só ter essa calma, tem que ter uma calma no momento tão difícil como esse, mas ele salientou que o estado de São Paulo teve um crescimento no ano passado, né, sob o comando dele, 3 vezes maior do que o resto do Brasil. Então ele pediu muita calma para a população e é uma situação passageira e que vai passar
sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, a secretária Patrícia Ellen, Luciano, deu um dado que, por exemplo, o isolamento ontem no estado de São Paulo chegou a 49%, então próximo aos 50%, que é considerado o aceitável, né? O ideal é 70%, mas chegamos aí a 49%. Ela fez um giro dos municípios que mais respeitaram e o grande campeão, para que vocês tenham uma ideia, é o município de São Sebastião, no litoral de São Paulo, litoral norte, né, que obteve 67% de isolamento social, segundo o monitoramento. Pois não, Luciano? Não, fale aí a sua notícia, o seu giro de notícias. O que você tem aí de mais de notícias? Assim, fala mais uma notícia aí pra gente, que você tem aí do... Ainda uma outra história, né? O João Dória, ele comentou um comentário do ministro, né? O Nelson Teich, durante a posse, que ele falou que a população precisa de informação. E ele fez questão de ressaltar que a imprensa está trabalhando muito bem para trazer essa informação. Ele quis parabenizar toda a imprensa que está fazendo o seu papel, trazendo o contraponto, trazendo as notícias, as informações, entendeu? Então ele fez questão de ressaltar o trabalho da imprensa e falar que também o grande vilão nessa história são as fake news, né? São notícias aí inventadas, então ele fez questão, ele acha que a população está muito bem informada pela imprensa, então, e o Dória ainda falou que deseja ao ministro toda a sorte necessária nesse momento e que ele siga, né, os preceitos da profissão que ele escolheu, na qual ele se formou, que é que ele siga a ciência, ele siga a medicina. Essa foi a palavra do governador João Dória durante essa coletiva que aconteceu agora há pouco no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, e ele deu uma outra orientação. Na verdade, quem deu essa orientação foi o secretário German, né, para que os moradores do litoral tomem todo o cuidado, né, nesse final de semana, para que não haja proliferação aí do coronavírus, da Covid-19. O mesmo conselho vale para o interior de São Paulo, que eles deixam bem claro que o vírus está presente, mesmo ainda não tendo altos números de casos, principalmente em algumas cidades do interior, que ainda não chegou a Covid-19. Viu, Luciano? Esse é o Gustavo Mendonça, o Guga Mendonça, né, direto aí da sua casa, na Zona Sul de São Paulo, né, falando aí do nosso Jornal de Utilidade Pública e Serviço para a Comunidade, né? Estou brincando, mas esse é o jargão do Guga, né? É o jargão do Guga. Então, muito obrigado Obrigada, Guga, pela atualização, pela análise aí da entrevista do governador João Dória. Sempre é muito importante a gente fazer essa análise aqui. E a gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp, né?